Olá, boa noite. Menina de 3 anos é morta a pauladas em Ibiúna. A suspeita é de que os próprios tios da garota tenham sido os autores do crime. Veja agora os outros destaques desta edição. Diretor do SAI Geraldo Caiubi é indiciado no último dia de depoimentos da Operação Águas Claras. Em visita à região, o governador Geraldo Alckmin anuncia novos investimentos para a construção de conjuntos habitacionais. Perigo ao volante. Além de falar ao celular, agora motoristas aderem à mania de utilizar internet móvel e SMS enquanto dirigem. Saiba que isso rende multa e pode causar acidentes no trânsito. Sexta-feira, 14 de dezembro, o Noticidade começa agora. Infelizmente, o Noticidade de hoje começa com uma notícia absurda. Uma menina de 3 anos foi morta a pauladas nesta tarde, na estrada Manuel Clemente, no bairro Votorantim, em Ibiúna. Segundo a polícia, os tios da criança confessaram ter cometido o crime. Eles foram presos em flagrante. Um deles teria envolvimento com drogas. De acordo com os policiais, eles usavam a menina para pedir dinheiro na rua. A mãe não estava no local. A primeira informação da dupla foi que ela teria caído de um barranco. A vítima tem uma irmã mais velha que mora em um abrigo social da cidade. Depois de prestar esclarecimentos na delegacia anti-sequestro de Sorocaba, atual diretor do SAI foi indiciado no caso da Operação Águas Claras, que apura um suposto esquema de fraudes em licitações. Geraldo Caiubi chegou na delegacia anti-sequestro de Sorocaba por volta das 10h30 da manhã e prestou depoimentos por 2 horas. O ex-diretor da autarquia foi indiciado por corrupção passiva e formação de quadrilha. Para o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, há indícios de que as irregularidades apontadas na gestão de Pedro Dalpian, preso no início da operação, continuaram na gestão de Caiubi, que começou em 2009. Há um conjunto de evidências todo no sentido de que aquilo que começou a ser feito lá na gestão anterior de Pedro Dalpian se estende até os dias atuais. Pagamento de propina, enfim, toda aquela situação. Hoje pela manhã, antes da chegada de Caiubi, 3 testemunhas prestaram depoimentos. Neiva Maria Ferraz e Luiz Fernando Zacarioto, que ocuparam cargos no setor administrativo da autarquia, deram detalhes técnicos sobre a transição de gestões. Para a promotoria, o SAI e a empresa terceirizada Alsan faziam parte do esquema de pagamento de propinas e fraudes em licitações em departamentos de água e esgoto em cidades de 7 estados do país, entre elas Sorocaba. Segundo o Ministério Público, em 2010, o SAI, já sob comando de Geraldo Caiubi, deu continuidade ao contrato com a Alsan, mesmo com parecer do Tribunal de Contas do Estado, apontando problemas no contrato com a empresa que faz a leitura de hidrômetros e entrega de contas de água. Ele entendeu, na condição de diretor da autarquia, que do ponto de vista operacional, administrativo e financeiro, seria mais interessante manter o contrato do que realizar uma nova licitação. Caiubi saiu sem falar com a imprensa e vai responder em liberdade. Ele se mostrou bastante calmo, respondeu a todas as indagações formuladas a ele e negou, evidentemente, qualquer irregularidade e se mostrou tranquilo. O indiciamento de Geraldo Caiubi encerra a fase de coleta de depoimentos da Operação Águas Claras. De acordo com o GAECO, as investigações estão próximas do fim, mas não há previsão de quando a denúncia será apresentada à Justiça. Os 4 últimos suspeitos da Operação Atenas, que ainda estavam presos, foram soltos hoje, no último dia da prisão preventiva. De acordo com o Ministério Público, já havia provas suficientes para dar continuidade às investigações. Por isso, os 4 suspeitos foram liberados. A Operação Atenas foi iniciada na última terça-feira, dia 11, depois de denúncia apresentada ao Ministério Público por Geraldo Miguel de Macedo, secretário de Saúde de Itapetininga, sobre um suposto esquema de corrupção na administração do Hospital Regional da cidade. E mais um capítulo do caso Falsos Médicos. Agora foi ouvido o suspeito de falsificação dos documentos. O suspeito de ter falsificado os documentos das 2 pessoas que se passaram por médicos foi ouvido em São Paulo. O nome dele é mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. Ainda de acordo com a delegada da capital, foi preso hoje no Mato Grosso, na cidade de Corumbá, um suspeito a assalto a carro forte, Luciano Batista da Silva. De acordo com a polícia, teria sido ele quem apresentou Fernando a Camila.
Camila Aline da Silva Matias da Rocha se passava pela médica Bruna Braga para atender pacientes de Piedade e de Sorocaba. Já Fernando Henrique Guerreiro se passava pelo médico Ariosvaldo Diniz. Os dois continuam presos. Ontem, o Noticidade mostrou o nome de uma empresa de saúde apontada pela Prefeitura de Piedade, que seria terceirizada pela Santa Casa da cidade e também poderia ter ligações com a Santa Casa de Sorocaba. Depois que nós veiculamos a reportagem, o médico Djalma Romero Cardoso nos procurou aqui, na sede da TV Sorocaba SBT, e disse que a empresa dele não teria ligação alguma com a Santa Casa de Sorocaba. Nós procuramos novamente a Santa Casa de Sorocaba para saber qual é o nome da empresa terceirizada que contratou o falso médico. Por meio de nota, o diretor administrativo de relacionamento com o cliente, Dr. Newton Tomil, informou que, por orientação jurídica, todos os esclarecimentos e documentos relacionados com o caso foram prestados à autoridade policial, que preside o inquérito. Em visita à região hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou novos investimentos para a construção de conjuntos habitacionais. O governador chegou acompanhado do vice-presidente do Banco do Brasil e do secretário estadual da Habitação. As novas unidades vão ser construídas no residencial Jardim Carandá, no bairro Caguaçu, zona norte de Sorocaba. O empreendimento é fruto da parceria entre os governos estadual e federal e deve ser entregue em até 18 meses. São 2.560 apartamentos. Eles são destinados às famílias que ganham até R$ 1.600 por mês, chamado Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento anunciado é de 227 milhões de reais. Aproximadamente 10 mil pessoas vão ser beneficiadas com o programa de habitação. Muito emprego na indústria da construção civil e, de outro lado, moradia para quem mais precisa, que é a população de menor renda. Nós temos hoje aqui em São Paulo, com Casa Paulista, junto agora com Sorocaba, mais ou menos em torno de 6 mil residências que serão financiadas pelo banco e que acabam recebendo também um subsídio por parte do governo do estado. De forma que o valor da construção fique menor e, consequentemente, o processo de aquisição fique facilitado. Foi assinado também um termo de declaração de conformidade urbanística e ambiental. Com o documento, as moradias do bairro Júlio de Mesquita Filho, na zona norte de Sorocaba, passam a ficar regularizadas. Geraldo Alckmin cumpriu ainda mais 2 compromissos na região. Em Iperó, visitou as obras de reurbanização do bairro Vileta, onde vivem aproximadamente 1.000 famílias. O governador anunciou ainda a compra de uma fazenda ao lado da Marinha, ainda em Iperó, para a construção de um reator de energia nuclear. A energia dessa unidade é bastante utilizada para o tratamento contra o câncer. Importantíssimo para a ciência, para a energia nuclear e para a medicina brasileira. Disputou o investimento Rio, Minas e São Paulo, e o governo federal decidiu por São Paulo. A Polícia Federal de Sorocaba cumpriu hoje mandado de busca e apreensão em uma casa de câmbio clandestina que funcionava no centro da cidade. Os policiais constataram que, além do câmbio ilegal, a empresa fazia também os serviços de agiotagem e concedia empréstimos financeiros fora do mercado de crédito legal, com taxas de juros elevadas e sem a autorização do Banco Central. Ao todo foram apreendidos R$ 1.200.000 em títulos de crédito e moeda. E uma outra operação da Polícia Civil fechou um bingo clandestino em Tatuí. Batizada de Gênese, a operação apreendeu em 4 lojas diferentes do mercado municipal da cidade mais de 8.000 CDs e DVDs pirateados e contrabandeados. Uma casa de aposta de jogo do bicho também foi fechada no centro da cidade. Já no bairro Santa Luzia, o bingo clandestino foi localizado nos fundos de uma casa. Segundo a polícia, o local funcionava há mais de um mês e era bem estruturado. Foram apreendidas 12 máquinas em funcionamento. Os donos das casas de jogos foram ouvidos e liberados, mas vão responder criminalmente. A pena para quem mantém esse tipo de atividade é de 3 meses a 1 ano de detenção. E um jovem de 16 anos foi apreendido pela Guarda Municipal ontem no Parque São Bento. A própria mãe do rapaz foi quem fez a denúncia. Ela encontrou em casa 16 pinos de cocaína, 7 porções de crack e 5 de maconha, que eram comercializadas pelo filho. Além da droga, óculos, roupas de marca e 2 bicicletas, provavelmente furtadas, estavam no local. Essa é a 3ª vez que o jovem é apreendido. Por isso,
ele foi encaminhado para a Fundação Casa. Cresceram no Brasil os casos em que criminosos furtam dados pessoais para comprar linhas de celulares. A vítima só fica sabendo do golpe ao receber a conta. Victor nunca deixou de pagar uma conta. Por isso ficou tão surpreso ao descobrir que o nome dele estava sujo na praça. Eu recebi uma ligação de uma empresa de cobrança de crédito, me dando a ciência de que eu tinha uma dívida de aproximadamente R$1.000. Golpistas usaram o CPF dele e de outros 4 colegas do escritório para abrir contas de celular. Nossa produção telefonou para a central de atendimento da empresa para saber como pedir uma linha. No momento eu não preciso apresentar nenhum tipo de documentação. Muitos brasileiros já passaram por situações parecidas às deles. No país, a cada 15 segundos, alguém é vítima de uma tentativa de roubo de identidade. De acordo com o Serasa, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 1,5 milhão de casos. O número é recorde e os golpes envolvendo telefonia são os mais comuns. Este especialista diz que muitos aparelhos vão parar em presídios. Só no estado de São Paulo, mais de 8.000 foram apreendidos este ano. Provavelmente alguém de fora, que tenha informações de alguém, de algum laranja, que compra esse celular e depois manda para eles lá para dentro. A empresa que vendeu as linhas aos advogados diz que tem um departamento só para combater fraudes, o que não impediu o golpe. De uma hora para outra, o meu nome está negativado, quer dizer, coisa que eu nunca tive na vida, está negativado e por uma coisa que você não fez, né? Por causa da forte chuva agora à tarde em Sorocaba, 4 barracos desabaram no Jardim São Marcos. Segundo um morador, o local ficou destruído. E uma pessoa flagrou imagens de uma escola municipal que foi inundada no bairro São Guilherme, em Sorocaba. O pátio da escolinha ficou alagado e funcionários tiveram que parar as atividades para ajudar a escoar a água. As crianças foram liberadas após o incidente. Nossa produção entrou em contato com a prefeitura, mas até o momento não teve a resposta. E a chuva continuou com os estragos na cidade. Um carro caiu no rio Sorocaba, na Avenida Ulisses Guimarães, no Parque das Laranjeiras. Segundo os bombeiros, o homem perdeu o controle do veículo e caiu no rio. A vítima conseguiu sair sozinha do carro e passa bem. E ainda a forte chuva também em Sorocaba, o muro de uma casa caiu e feriu levemente uma pessoa no bairro Vanelville 3. E a chuva deve continuar na região neste final de semana. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 22 e a máxima chega aos 28 graus. Em Votorantim, o tempo fica um pouco mais quente, com máxima de 29. Em Alumínio, a mínima deve ser de 20 graus, com máxima de 26. Jundiaí tem máxima de 29. E em Itapetininga, a temperatura varia entre 22 e 27 graus. Um caminhão carregado de álcool tombou na alça de acesso da rodovia Cornélio Pires, em Tietê. Mais de 15 mil litros do combustível vazou, atingindo a terra no acostamento e galerias pluviais. A pista ficou interditada e já foi liberada. 2 ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete perdeu para o time de Bauru ontem em Sorocaba, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil. O resultado foi 90-76. O próximo jogo será na quinta-feira contra o Flamengo, também em casa, no Ginásio de Esportes Gualberto Moreira. Grande parte dos motoristas brasileiros é ciente que falar ao celular enquanto dirige dá multa e pode trazer muitas complicações para o trânsito. Agora, uma nova mania com o celular começa a chamar a atenção. Pessoas ao volante que utilizam a internet móvel e os SMS, os famosos torpedos. Essa imagem aí no trânsito já virou rotina. É a segunda maior causa de multas em Sorocaba. O pessoal tem vergonha de assumir, mas quem é que nunca fez isso pelo menos uma vez? Já aconteceu, mas hoje mais não. Às vezes acontece, mas a gente tenta não estar utilizando aí para evitar os possíveis acidentes, né? Já tive, mas no momento que eu vou utilizar, eu paro o carro. Mas não pode. Além da imprudência ao volante, são 4 pontos na carteira e multa de R$ 85. Mas outras situações também tiram a atenção do motorista. Um lanchinho ali, um refresco aqui. E o que dizer então de quem manda mensagem de texto ou acessa a internet do celular enquanto dirige, fazendo uma curva ainda por cima? É muito cara de pau. Então não acho legal não, é bem perigoso, tem que parar o carro mesmo e para digitar tranquilamente a mensagem.
Acho que não é só colocar sua vida em risco, não. Principalmente do que está do lado. Apesar do Código de Trânsito brasileiro não proibir mensagens de texto, a orientação é que o motorista não faça isso. Uma pesquisa do Instituto de Transportes do Texas, nos Estados Unidos, provou, por meio de pesquisa, que a utilização do celular para o envio de mensagem faz com que a demora até a percepção do motorista dobre. Renato Janola, diretor da Urbis, responsável pelo trânsito em Sorocaba, compara a seguinte combinação: mensagens e direção a beber e dirigir. Falar no celular é comparativo à pessoa que toma de 2 a 3 latinhas para dirigir. Agora, mandar mensagem, isso quase que duplica. A gente tem quase de 35% a 40% de dispersão quando você manda mensagem dirigindo. Como não há uma multa específica para educar o motorista, a infração é registrada de outra forma: dirigir sem as duas mãos ao volante. No mínimo, ela tomaria uma autuação por dirigir com uma mão só, que também é uma infração de trânsito. Então pense antes de se ocupar com outras coisas enquanto dirige, senão pode acabar indo embora com outro carro. E a mensagem é: consciência no trânsito. O Noticidade desta sexta-feira fica por aqui. E o nosso Boa Noite especial de hoje é em homenagem a Jundiaí, que completa 357 anos. Parabéns à cidade. Uma boa noite e um excelente final de semana.